Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Thalita, eu sou professora de História recém-chegada aqui no Washington Luiz. Inclusive, estou muito feliz com essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu vou estar, esse ano, dando as disciplinas de Filosofia e Sociologia. Então, a gente vai se encontrar é, duas vezes para bater um papo aí sobre essas duas disciplinas. Esse vídeo de hoje ele é um vídeo da disciplina de filosofia, referente ao capítulo 1 lá da primeira apostila, né, da apostila volume 1. A aula de hoje, a ideia aqui, né, é ser uma aula bem breve, bem rápida, bem sucinta, com base naquilo que a gente vai falar também em sala de aula. O título dessa aula é Filosofia Antiga, o Pensamento Mítico. É um tema bastante complexo, porque há quem não considere, né, o mito enquanto um objeto de estudo, não considere o mito enquanto um veículo que comunique alguma coisa que deva ser ouvida, porque o mito ele tem esse teor, ele tem esse estereótipo de uma não verdade. Então, é muito comum a gente ouvir falar que isso aí é mito, quando é determinada informação que nos é passada é uma informação que não se tem muita informação da sua veracidade. Né? Então, essa informação aí ó, que estão passando, por exemplo, pelo WhatsApp, isso aí é mito. Isso aí é o que estão veiculando, é o que estão dizendo, mas não tem nenhuma comprovação científica. Né? As pessoas gostam de opor mito à ciência. Mas será que mito e ciência se opõem? Será que a gente pode fazer essa oposição? Será que a gente, quando faz essa oposição, a gente está colocando duas coisas que tinham, ou melhor, que têm o mesmo objetivo, e aí, então, por isso que a gente consegue fazer essa comparação? Porque quando a gente vai comparar determinada coisa, quando a gente vai fazer essa análise a fim de comparar, a gente precisa estar considerando duas coisas minimamente que tenham alguma coisa a ver. Né? Então, quando a gente coloca mito e ciência na mesma balança para dizer o que é válido e o que não é válido, será que a gente está fazendo a operação correta? Será que a gente está comparando coisas comparáveis? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, obviamente, né, a nossa ciência, a gente está muito mais evoluída, a gente tem informação e acesso a muitas coisas que, por exemplo, os nossos avós, os nossos bisavós não tiveram a possibilidade de saber, de conhecer, porque, de fato, a tecnologia, a ciência, ela tem evoluído com o passar do tempo, com o passar das décadas, dos séculos. Então, a tendência natural da coisa é que realmente a gente cada vez mais tem acesso a mais informações, tem acesso a mais saberes, porque a tendência da ciência é que cada vez mais novos estudos sejam feitos, novas descobertas sejam feitas, e aí, então, novas possibilidades de conhecimento sejam abertas. Mas quando a gente faz essa oposição, quando a gente faz essa comparação entre ciência e mito, a gente está sendo injusto com o mito, porque a gente está considerando, principalmente quando a gente faz referência às sociedades antigas, né, a sociedade, principalmente a sociedade grega antiga, a gente está fazendo comparação com uma sociedade que não tinha os mesmos acessos que a gente, não tinha os mesmos conhecimentos que a gente. Então, é muito fácil, obviamente, hoje a gente aqui, né, no nosso conforto, né, sabendo das coisas que a gente sabe, tendo acesso às coisas que a gente tem acesso, a gente fazer essa comparação e a gente julgar, né, a gente lançar esse olhar, lançar esse julgamento sobre o conhecimento mítico, porque lá o parâmetro do que era verdade era um outro parâmetro. Só que aí a gente precisa ter cuidado,
justamente porque a gente está falando de uma sociedade que não tinha os mesmos acessos, que não tinha o mesmo conhecimento, que não tinha as mesmas possibilidades. E aí, o que se tinha? O que se tinha era o mito, era uma ferramenta, né, de comunicação, era uma ferramenta de transmissão de saberes que naquele contexto, que naquela época fazia sentido, porque naquele contexto, naquela época, com os saberes que se tinham, com a cultura que se tinha, né, com as possibilidades que se tinham, o mito, enquanto um discurso com sentido, um discurso com uma determinada função, tinha um propósito, fazia um sentido. O mito, então, naquele período, ele tinha o propósito, ele tinha como missão, como função, narrar a realidade a partir dos conhecimentos que se tinha sobre a realidade, dos conhecimentos que se tinha sobre outros campos, né, como, por exemplo, conhecimentos que se tinha sobre o cosmos, conhecimentos que se tinha sobre eventos da natureza. Então, a partir desses conhecimentos, uma determinada narrativa era construída, obviamente, né, pegando alguns elementos fantasiosos, fantásticos, e lançando, então, esses elementos fantasiosos sobre essa narrativa e construindo, então, um enredo que desse sentido, que explicasse aquela determinada demanda para aquela sociedade. Então, o mito, hoje a gente tem esse olhar do mito enquanto uma mentira, do mito enquanto algo que informa alguma coisa não verdadeira, porque hoje a gente tem a possibilidade de usar outros instrumentos a fim de conhecer determinados assuntos. Mas na época, mais no período antigo, as pessoas não tinham os mesmos acessos. Então, o mito era uma possibilidade de se explicar o mundo, de se explicar o universo, de se explicar os eventos da natureza, de se explicar a própria natureza, de se explicar o corpo humano, né? E aí, na construção dessa narrativa, alguns elementos fantásticos, fantasiosos, eram usados, mas porque naquele momento, naquele contexto, isso era plausível. Naquele momento, naquele contexto, isso dava sentido, isso dava uma coesão para aquele discurso. Né? Então, por isso que não é muito justo a gente fazer essa comparação, porque hoje a gente tem outros parâmetros do que é a verdade, de como se constrói o conhecimento, enquanto naquele período as possibilidades eram muito menores, muito mais escassas, e então as pessoas, aquilo, né? Eles tinham que se virar, eles tinham que explicar o mundo à sua volta de alguma forma. E uma das formas encontradas para explicar o mundo, para explicar as realidades à volta, para explicar a natureza, para explicar o corpo humano, para explicar a relação com o divino, tudo isso foi construído a partir dessa narrativa mítica. Então, o mito ele tinha algumas funções, dentre elas a função mística, ou seja, de explicar a natureza, né, as coisas grandiosas da natureza. A função cosmogônica, né, que é a função de explicar o cosmos, de explicar o universo, de explicar a ordem, né, do universo. Uma função também sociogônica, estamos falando de uma sociedade que não tinha uma constituição, não tinha ali um livro que você pode recorrer para consultar as leis, os direitos, as regras da sociedade. Então, o mito atuava também no sentido de dar essa coesão a esse grupo social. E, por fim, o mito também tinha uma função pedagógica, ou seja, o mito, ele, além de tudo isso que já foi dito, ele tinha a função de ensinar a sociedade, né, de ensinar a sociedade a viver em sociedade, de ensinar a sociedade a se relacionar com a natureza, de ensinar a sociedade a se relacionar com o divino, de ensinar a sociedade sobre o mundo que a rodeava. Então, muito cuidado, né, com essa comparação, muito cuidado com
o tom que a gente dá quando a gente vai falar do mito, porque hoje a gente tem essa tendência de olhar o mito enquanto uma não-verdade. Só que quando a gente está falando de sociedades muito antigas, o mito ele tinha uma função, ele tinha uma função de dar sentido, ele tinha uma função de dar explicações, né? E essas explicações eram aceitas, né? Porque dentro daquela lógica antiga, dentro daquela lógica social, o mito ele proporcionava o acesso a narrativas que as pessoas por si só não conseguiam construir, não conseguiam entender. Então, vamos internalizar isso para que a gente, ao falar de mito, ao se referir, por exemplo, aos mitos antigos, o mito lá dos deuses, o mito os mitos que eram utilizados, por exemplo, para a explicação da natureza, muito cuidado para a gente dar, né, a essas narrativas o devido respeito que à época era dada. Beleza, pessoal? A gente vai conversar melhor sobre isso em sala de aula. Como eu disse, isso aqui é um resumão, né, daquilo que a gente vai falar. Se vocês que assistiram aqui até o final tiverem ficado com alguma dúvida, anote isso aí e traz para a gente conversar em sala de aula. Beleza? Obrigada aí por terem ficado comigo até aqui e até a próxima. Beijo!